Shalom a todos. Dando continuidade aqui à leitura de Atos 19. Nossa, foi assim tremendo esse Atos 19, os primeiros 20 capítulos. Veja, eu deixo a live sempre aqui na página, passo para outras redes sociais e também está no meu YouTube, Bíblia Diária Helena, ok? Nossa, é tremendo, tremendo esse Atos 19, porque você vê a diferença de quem serve de verdade a Jesus, de quem crê nele de verdade, como era o apóstolo Paulo, e os falsos pregadores que queriam imitar Paulo. Se você não conhece, veja Atos 19, aliás, veja o livro de Atos inteiro. Então, eu vou fazer a segunda parte hoje, né? Sempre leio o último versículo que eu tinha lido na outra live, da primeira parte. Então, aqui eu vou começar do 20, Atos 19, versículo 20, e diz assim, a mensagem, a palavra é assim mesmo, que assim, se a gente começar a pensar muito, a gente erra. A mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso, ok? Até com os 7 filhos do sacerdote lá, até com eles querendo imitar o apóstolo Paulo, levando uma surra dos demônios, depois você lê isso aí no começo. Até com isso, o evangelho crescia. Aleluia, glória a Deus. Ok? Enquanto há tempo, vamos pregar o evangelho. O 21. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito com um E maiúsculo, é o Espírito Santo. Ok, gente? Sempre que aparecer com o E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. A passar pela Macedônia e a Acaia, antes de ir a Jerusalém. E de lá deve prosseguir para Roma. Eu falei sobre isso, ok? Então, Paulo já tinha isso em mente, de ir para Roma. O final da vida dele foi em Roma. Ok? Tudo indica. Depois a gente chega lá naquele capítulo da grande tribulação no navio. Ok? Mas vamos ler aqui, né? Ele tinha o propósito de ir para Roma. Vamos para o 22 aqui, fala assim. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Então ele mandou já esses 2 discípulos dele, o apóstolo Paulo também tinha os discípulos dele, e a gente também deveria ser discípulo do apóstolo Paulo, que ele é o apóstolo dos gentios, ok? As pessoas é discípulo de todo mundo hoje em dia, menos dos apóstolos da Bíblia. Nós somos discípulos do Senhor Jesus e também dos apóstolos. Ok? Então, vou lá, 23. Pois é, aqui no 22 fala que ele mandou Timóteo e Erasto na frente, para ir preparando ali a situação. Que às vezes era muita perseguição, né, nos lugares. Quem mais perseguiu o apóstolo Paulo era os próprios povo dele. Os judeus, eles não se conformavam de Paulo, que foi educado na lei nos estudos de Gamaliel, um dos melhores professores da Torá. E Paulo se converteu ao Senhor Jesus. Depois de perseguir muitos cristãos e até levar vários à prisão, até participar da morte de Estevão, ok? Então, continuando aqui, ok? 23. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. O caminho é Jesus de Nazaré, ok, gente? Aqui no começo ele chamava de o caminho,
E é com C maiúsculo quando aparecer, ou quando você escrever, coloca com C maiúsculo, para discernir de que está falando, se você está falando de Jesus mesmo, ok? 24. Começou com Demétrio, ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega. Então, todos os lugares que Paulo ia ali na Grécia, tinha muitos deuses, e dava problema. Nós já vimos uma mulher que era a moça que era adivinha, era escrava do povo. O povo usava ela e usava o demônio que estava nela, o espírito das trevas que adivinhava através dela. O povo usava aquela moça e usava o demônio, porque o ser humano é terrível, o ser humano usa até o diabo. Quando o ser humano está corrompido, ele usa até o diabo. A pessoa fala assim, o diabo está usando fulano. Mas você não sabe se é o diabo que está usando fulano ou se é fulano que está usando o diabo. Porque nesse caso aqui, essa moça era aqueles mais ricos ali da cidade que mantinha ela, ganhava dinheiro em cima dela. Já passou aí para trás, depois você vê, não sei se eu acho que é o capítulo 15. Depois você vai ver, porque vê lá e lê Atos inteiro. E aqui tinha um fabricante da deusa Artemis. Já teve também a da deusa Diana, que é da deusa Artemis, ok? E que pregavam muitos artífices. Que empregava muitos artífices. Artífices é quem trabalhava na fabricação daqueles santos, ok? Que hoje as pessoas chamam de santos. Ou, não sei, outras coisas também. Mas, enfim, era a deusa Artemis. Vamos lá? 25. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofício semelhante e disse, senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Cara de olho em cima de Paulo. Sabia que onde que Paulo chegava, a idolatria acabava. Glória a Deus e aleluia. E Paulo não tinha medo de morrer, ó. Não tinha medo de ser preso. Os amigos, os outros irmãos é que tinha medo. Ele não tinha. Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido no céu, já tinha voltado. Ele não tinha mais medo. Vamos lá? 26. Mas como vocês viram e ouviram esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Ai, meu Deus, quem chegou agora? Quem? Espera aí. Quem? Olha, vocês vão ficar olhando aqui um pouquinho pro teto. Você vai entrar por aqui ou vai subir? Hã? Certo? Sua mãe vai ser aqui. Já está acostumado. Agora vai. Ai, gente, desculpa aí que a campainha tocou e eu tive que abrir a porta. Mas eu vou dar continuidade. E ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse, senhores, aqui, eu já tinha lido esse aqui, né? Você sabe que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Então, como eu estava falando, ele já sabia da fama de Paulo, né? Quando Paulo chegava, a idolatria acabava. A Grécia era cheia de ídolos. E, infelizmente, o povo diz que não, mas tem uma igreja da cidade que conquistou a Grécia, que trouxe os deuses e colocou na igreja católica romana. Com outros nomes, agora com os nomes dos santos católicos.
Gente, a história eu tenho que falar. Porque Jesus, a Bíblia, nem Jesus, nem ninguém, não, falou, não vou fazer santo de ninguém, e nem buscar outro intermediário. O intermediário é Jesus e o Espírito Santo. Eu posso também orar por você, outra pessoa pode orar por você, mas isso não significa que a gente é santo e vai para o céu e vai ficar lá intermediando. Vamos continuar. Deus é glória. 26. Como vocês viram, olha, falaram, o sujeito Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Gente, o apóstolo Paulo pregava isso, gente. Meus judeus podem ter todos os erros, mas eles não fazem santo, uma estátua de santo. Eles podem ter esse tipo de idolatria, mas eles não fazem santo. E como é que fica fazendo a estátua de Maria, que era judia, de Pedro, que é judeu, do apóstolo Paulo, até mesmo do próprio Senhor Jesus? Não, gente, é estátua. Você pode pregar a palavra, ler, explicar, mas sem fazer essas imagens, que não tem nada a ver com a pessoa que diz que representa. Não tem. Vamos lá? 27. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Eles queriam até ser respeitados publicamente com as imagens dos deuses. Também me preocupa que o templo da grande deusa Artemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Sabe quem substituiu essa deusa? Os homens que substituíram, porque ela não tem nada a ver com essa história. Maria, mãe de Jesus. Principalmente no Brasil. A gente tem umas histórias tão estranhas, gente. É pior que as pessoas creem. Gente, você tenta mostrar que tá na Bíblia e as pessoas estão tão cegas que elas te xingam, falam que você que é do mal. Porque você vai falar para elas que aquilo é idolatria, elas não gostam. E são cristãs. Conhece a Bíblia, a Nova Aliança. Vê que Paulo acabava com as imagens. Até com o trabalho das pessoas que faziam as imagens. Era guerra, gente. Ok? Olha lá. Conhecida em toda a Ásia e ao redor do mundo. Seja destruída de seu grande prestígio. A deusa Artemis. Só colocou Maria para ser substituída aquelas deusas lá. Acho que quase todas as deusas Maria substituiu da Grécia. Mas não é isso que Deus deixou, não. Abra o seu olho, se você ainda acredita nisso. Leia a Bíblia, por isso que eu recomendo ler a Bíblia. Leia, gente, leia. Qualquer católico que começar a ler a Bíblia, ele vai perceber que tem alguma coisa errada. Qualquer um. Se começar a ler os evangelhos escritos apostólicos, vamos que ler, eles vão perceber que tem alguma coisa errada. Ok? Vamos lá? 28. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande Artemis dos Efésios. Vai lá no Brasil, numa certa cidade que tem no Brasil, e tentar destruir aquela santa que tem lá, para você ver a guerra que vai ter. Ixi, misericórdia. Só que, por causa que deram ouvido à mentira, vai vir um anticristo. O anticristo vai destruir todas as deusas e os deuses de hoje. Ok? O anticristo vai proibir até de crer no Deus verdadeiro dos céus, Criador. E imagina essas deusas aí inventadas pelos homens. Mas por que Deus vai permitir? Gente, é Deus que está permitindo. Aliás, a Bíblia fala que é Deus que está enviando para castigo de quem deu ouvido à mentira. Leia a Bíblia.
Ó, 29. Em pouco tempo a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiro de viagem de Paulo. Okay? Eu nem sei se Paulo já tinha começado a pregar, gente. Eu sei que a confusão já começou logo. Em pouco tempo a cidade estava cheia, estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiro de viagem de Paulo. Ali eles pegaram, não era nem o apóstolo Paulo, eram os companheiros do apóstolo Paulo, que tinha na frente, ok? O 30. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Acho que é o Paulo que queria entrar. Deixa eu... Senhor Jesus, a gente possamos entender a tua palavra. Cubra-nos, Pai, vai na tua graça. Gente, vocês vão ouvir um barulho aí de fundo, mas é porque eu estou na lavanderia. Então vamos lá. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhes enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Ele falou, não, Paulo, você não vai entrar lá não, Paulo, que pode te matar lá. Vamos lá, o 32. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia porque estava ali. Assim está o mundo, gente. A maioria está numa igreja, não sabe nem porque está lá. A maioria está seguindo uma imagem, dizendo que é um santo, que está intercedendo diante de Deus. A maioria está seguindo, não sabe nem porque está seguindo. A multidão está assim. Tinha um monte de gente lá protestando, os pregadores do evangelho. E tinha muitos no meio que disse que nem sabia o que estava fazendo ali. Aqui, ó, 33, versículo 33 de Atos 19. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Gente, 2 horas só gritando o nome da deusa Artemis. A pessoa não aguenta ficar meia hora falando o nome de Jesus. Aliás, não fica nem 5 minutos gritando o nome de Jesus. Mas eles ficaram, aquele povo ficaram 2 horas gritando o nome da deusa deles. Só gritando, grande é Artemis dos Efésios. Só gritando isso, 2 horas. O que idolatria não faz com as pessoas? Porque ali não é só apenas uma imagem, tem um espírito por detrás, né? Tem o espírito das trevas por trás. Lá o 35. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu aclamar a multidão e disse, cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é um guardião do templo da grande Artemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Caiu do céu. E a do Brasil, você sabe de onde que apareceu? Uma estátua no rio. Vocês sabiam que as pessoas enchiam as estátuas de santos com ouro para embarcar para a Europa? Pegava os rios, do rio chegava no mar e embarcava para a Europa. Ouros dentro do santo. Ter quebrado, jogado lá, deixou para o lago e foi lá. Achou. Virou uma deusa do Brasil. Acredite se quiser. Não vou nem falar o nome. Você sabe quem é. 36. Portanto, sendo este um fato inegável, aclamem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Não tinha nem começado a pregar, gente. Não tinha, só de chegar na cidade eles fizeram isso. Ok? Olha lá o 38.
Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. Ok? Então eles falaram, ok, vocês querem protestar contra isso? Gente, porque uma pessoa sensata, ainda que ela não é crente, mas ela é pelo menos sensata, ela vai falar, gente, mas por que vocês estão fazendo isso com as pessoas aí? O que eles fizeram? Até agora não fizeram nada. E você já quer matar eles? O 39. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Então, essa pessoa aqui, o Demétrio, aqui, ó, se Demétrio, seu, não, deixa eu ver aqui quem falou, gente, tem que voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, eles ficaram gritando, né? Quem foi a pessoa que veio falar? O escrivão da cidade, achei aqui, ó. O escrivão da cidade, que tinha um pouquinho mais de conhecimento, de inteligência, ele veio e falou, se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais, escrevam por escrito e leve lá nos tribunais. Ok? 39. E se há outras queixas que desejam apresentar elas, pode ser resolvida em assembleia conforme a lei. O povo queria fazer justiça com as próprias mãos, é o que está acontecendo hoje, gente. As pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, inclusive o crente. Aí quando acontece uma desgraça, vai falar que Deus não cuidou. Santo é o nome do Eterno. E se outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusado de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. Corremos o perigo de ser acusado de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Eu não tinha nem o que dizer, porque estava aquela confusão ali. O 41 finalizando, então os despediu e a multidão se dispersou. Foi embora. Apareceu uma pessoa inteligente ali. Só com a presença chegou 2 homens cristãos ali, que seguiu o caminho, que seguiu o Nazareno, a fé no Nazareno, que já tinha morrido, já tinha ido para Deus, tinha ressuscitado e tinha ido para Deus, ok? Só de chegar ali, 2 cristãos. E Paulo viria depois. Paulo até chegou lá, já estava confusão. Tanto que os companheiros de Paulo falaram, não vai lá não. Paulo nem tinha começado a pregar ainda. E eles já pegaram aqueles 2 homens que foram na frente, e já queria apedrejar os idólatras. Quer dizer, apedrejar, acho que não, quem apedrejava eram os judeus, acho que esses aí eram outras formas, né? De repente queria ter crucificar já. E aí veio um escrivão inteligente lá e falou, gente, mas por que vocês estão fazendo isso? O que eles fizeram? Se vocês têm alguma queixa, escreve, vai lá no tribunal, faz uma coisa em ordem, com ordem e decência. Porque quando a pessoa ela é tão fanática de um santo, de uma santa, quando ela é tão fanático, é ficar cega. Ela briga, xinga. Os protestantes são xingados até hoje, por uma certa igreja. Até hoje os protestantes são xingados, e aí, até hoje eles falam que os protestantes é do anticristo. E diz que Lutero é do anticristo. Até hoje eles falam. E eles consideram a igreja verdadeira. Só que está lá cheio de idolatria, cheio de imagens. Mas eles estão tão cegos. Se você for lá falar contra isso, capaz de te dar um jeito de te matar ou te prender. É sério, gente. É sério. Que o Eterno nos abençoe em nome de Jesus.
Por isso que vai vir um anticristo. Ele vai acabar com isso. Ele vai acabar com a Babilônia. O anticristo vai derrubar até a Babilônia. Essa Babilônia religiosa. Que ela também não é só religiosa, ela também é política. A religião, ela está junto com a política. Ela quer mandar. Ok? Ela quer domínio. Vamos ficar por aqui na paz do Senhor. Leia os evangelhos escritos apostólicos. O Senhor Jesus é diferente de tudo isso que muitos por aí estão falando. Se não tiver conforme os evangelhos, conforme os escritos apostólicos, não aceite. Seja inteligente, vai ler. Vai ler. Ok? Pai, shalom.